bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Ateliê Arte Coisas. Na aula de hoje eu preparei um passo a passo muito gostoso de fazer, que é a produção de porta-retrato. Sempre tem um cantinho especial para a gente registrar uma memória e nessa técnica de hoje, além de super fácil, a gente tem detalhes decorativos produzidos aqui pelo Ateliê Arte Coisas. Então eu deixei duas possibilidades e eu espero que vocês gostem. Uma boa aula! Então vamos começar. Primeiro passo que a gente vai começar aqui vai ser aplicando a tinta na parte de trás do nosso porta-retrato. Para quem não conhece ainda, esse é o gel envelhecedor na cor tabaco, que é um produto que ele não dá totalmente cobertura, é como se ele tingisse a nossa madeira. Então a gente vai aplicar com o pincel aqui em volta e depois eu vou fazer a parte de fazer a pintura ficar mais homogênea. Então, eu aplico onde o rolinho não vai chegar. E depois com o rolinho de espuma, a gente vai tornar essa pintura mais uniforme. E tudo bem se eu repassar aqui nessa parte onde eu já apliquei com o pincel. Normalmente, uma camada é suficiente, tá? Para esse produto. Então, eu aplico ele aqui. E depois finalizo nessa parte superior. E eu vou repetir esse processo também aqui nessa aba, que é o apoio do nosso porta-retrato. Então, eu vou apoiar aqui nesse papelão para não sujar minha base de corte. Vou passar de ambos os lados. Então, eu vou secar essa parte aqui para aplicar do outro lado e depois lixar essa peça. E agora a gente vai aplicar aqui do outro lado. Feito isso, enquanto essa parte aqui seca, a gente vai fazer
e vai lixar aqui essa parte de acabamento. Então, com essa lixinha que a gente tem aqui, uma espuminha, esse processo se torna muito mais prazeroso e muito mais confortável. E aí eu já vejo que a madeira vai ficando mais lisinha e ela já vai dando esse efeito desgastado, que é o que a gente vai deixar mesmo na parte de trás do porta-retrato. Quando ele ficar bem lisinho, tá pronto já. Só um pouquinho aqui nessa lateral. E nessa parte também. Então, vou só secar aqui. E aí a gente já lixa. Pronto. Agora a gente vai separar então a cola e já vai fazer a aplicação do nosso papel. Então vou tirar o fogo. A folha que eu escolhi para a gente utilizar no nosso projeto de hoje é essa, que lembra muito um patchwork. Eu acho que ela tem uma proposta interessante para esse tipo de projeto. Então, ela é a SD 1378 e eu vou usar o avesso dela aqui no nosso porta-retrato. Começando aqui pelas laterais na vertical. Então, eu vou separar também o meu rolinho de cola. Vou colocar a cola branca aqui no meu pratinho para facilitar a aplicação também. E já vou deixar aqui pertinho a minha espátula e dobradeira também, que são esses facilitadores na hora do revestimento. Então, eu vou passar nessa lateral na vertical. De maneira que pegue todos os cantinhos, tá? Direto no MDF mesmo. Então, nessa parte que vai papel, não precisa se preocupar. Ó.
papel. E aí aqui, eu vou apoiar a folha na linha aqui do meu porta-retrato. Então, ó, sem segredo. Eu venho aqui, ó. E aplico. Para reforçar bem os cantinhos, eu venho com a minha dobradeira também, ó. Certo? Fiz essa primeira base, vou virar ele aqui de cabeça para baixo e com o estilete eu vou refilar essa parte aqui do papel. Então, ó, fiz essa parte e já fiz, inclusive, alguns cortinhos pra gente ter mais facilidade na hora de lixar. Essa outra lateral aqui, eu também vou querer colocar essa mesma estampa, né? Queria fazer uma lateral espelhada. Então, eu vou vir aqui com a minha guilhotina e eu vou refilar esse papel para tirar essa parte que não ficou refilada, tá? Então, ó, eu venho, deixo ela de novo retinho. Deixa eu utilizar aqui essa parte também. E aí, eu vou colocar, para ficar bem espelhadinho, eu vou cortar bem aqui, ó. E aí, eu vou conseguir fazer, ó, o mesmo estilo de colagem, certo? Então, para facilitar aqui a aplicação da cola, eu vou virar ele. Mas na hora de aplicar o papel, a gente vai prestar atenção para colocar ele na mesma altura do que o outro lado foi colocado. Apoio também. Eu faço já uma estamparia bem esferiada. Olha que simples que é fazer já esse porta-retrato. Aqui também já vou refilar esse excesso, tá? E aqui, com o auxílio de uma tesoura, eu já posso também, ó, fazer uns detalhes de cortar aqui algumas pontinhas para facilitar na hora que eu for lixar, tá? Antes de começar a lixar, a gente vai, então, somente medir essa parte aqui superior para a gente ver qual vai ser o tamanho do papel que eu vou cortar para encaixar aqui. Então, ó, 9 centímetros é o que eu preciso. E aí, eu vou optar por colocar a florzinha. Então, eu vou pegar essa estamparia de florzinha. Então, olha que legal essa possibilidade desse papel. Dentro de uma folha só, a gente consegue várias estampas. Ó, eu vou cortar 6,5, mais 6,5. E depois eu vou refilar por 9, que na verdade é a distância que a gente precisa aqui para encaixar no porta-retrato.
E lá na parte superior também ali. Olha como a gente já vai construindo o nosso porta-retrato de uma maneira bem fácil, né? Com poucos materiais. E aí a gente vai fazer o seguinte, com o auxílio do pincel de cerdas mais durinhas, a gente vai vir aqui e vai passar nessa parte aqui, ó, próximo ao papel. Para não carregar de cola ali onde eu já tenho o papel. E aí eu venho aqui, ó, e encaixo exatamente aonde eu preciso. Olha que composição linda. A mesma coisa eu vou fazer nessa parte superior. E aí, na verdade, meu porta-retrato já tá todo revestido, né? Como a gente vai dar o acabamento? Com o uso da lixinha, né? A gente vai vir aqui, ó, e vai passar ela em todos os cantinhos. Então, ó, sempre na diagonal. Eu vou cortando todo o excesso do papel. Certo? Então, enquanto eu faço todo esse processo, acompanhe comigo mais uns produtos aqui do Ateliê Arte Coisas. Já ouviram falar em Shake Box? É um aplique decorativo que tem uma espécie de janela transparente e o recheio fica solto. Geralmente usamos em scrapbook, mas ultimamente eu tenho usado em tudo. Ao chacoalhar, o conteúdo interno se movimenta e cria um efeito visual muito divertido. Normalmente, ele é composto por 4 partes. 2 camadas de MDF para dar altura, o acetato cortado também no laser e o acabamento, que pode ser em acrílico ou MDF. E claro, todos esses modelos você encontra aqui no Ateliê Arte Coisas. E aí, gostaram? São muitos detalhes decorativos disponíveis lá no nosso site. E eu convido vocês a entrarem, então, prepara o print www.atelierdecoisas.com.br para conferir não só esses produtos, como muitos outros. Enquanto vocês assistiam esse comercial, já preparei outro. Pensei em fazer uma duplinha. Então, ó, aqui a gente usou as linhas e o quadriculado. E aqui de outro papel igual, eu usei as bolinhas e as florzinhas. E por quê? Porque a gente vai ter uma cartela decorativa aqui, preparada pelo Ateliê Arte Coisas, que vão ter 2 fases. E eu pensei, então, por que não fazer um composê de porta-retratos e a gente usar essas frases maravilhosas aqui, de decoração. Um momento para recordar e que venham sorrisos. Então, na hora da gente colar, vocês vão ver os detalhes maravilhosos que essas frases têm. Então, para finalizar o nosso porta-retrato, a gente vai passar o nosso verniz acrílico brilhante, tá? Esse produto vocês encontram em 3 tamanhos diferentes, 100 ml, 250 e 500 ml. Tem fosco e brilhante. No caso aqui, eu vou usar o brilhante, porque eu gosto mais. Também sem segredo, a gente vai aplicar com o rolinho, ó, de 3
camadas, 2 ou 3 camadas. A gente vem aqui. E a parte de trás não vai ser diferente. A gente vai aplicar com o pincel de cerdas macias aqui em volta. E depois passando de maneira uniforme com o rolinho. Então, ó, eu venho aqui. Aplico uma camada na lateral. Então, pode acelerar no secador, no soprador ou esperar secar naturalmente. Aí depende muito da temperatura que está o ambiente onde você está produzindo. Então, eu vou secar o meu aqui e eu volto com ele só pra gente finalizar a decoração. Agora, a gente vai finalizar esse sombreado aqui, porque ele dá um acabamento bem delicado para o nosso porta-retrato. E para isso, a gente vai precisar do nosso pincel angular, que é esse pincel chanfrado, e um pinguinho de tinta. Então, lembrando que a gente já passou o verniz, uma camada, para impermeabilizar, e aí eu vou colocar só a pontinha do meu pincel na tinta. Ele tá levemente úmido e eu vou passando ele pela peça inteira, ó, de maneira que a umidade dele faça esse degradê aqui na minha peça. Olha que lindo que vai ficando essa construção aqui. Vou tentar aproximar um pouquinho. Pra gente ficar com mais detalhes. Ó. Então, eu trabalho aqui o pincel. E eu vou passar esse sombreado em volta da minha peça inteira. Sempre mantendo lados opostos. Com um pouquinho de água que eu coloquei na hidratação do meu pincel, eu consigo fazer quase todas as laterais. Se for necessário, eu posso sim retocar depois de secar no secador. Então, eu posso sim fazer essa parte por etapas.
Então, eu vou fazendo em todos os cantinhos que eu achar necessário. Nessa peça aqui, por exemplo, eu já deixei pronta, né? Então, eu fiz por volta dele inteiro, fiz em volta da onde eu vou encaixar a foto e na emenda do papel. E aí, eu vou finalizar fazendo a colagem. Então, já falei que vai ser uma duplinha, eu vou me atentar ao encaixe da foto. Então, aqui atrás é feito o encaixe, então o porta-retrato, essa perfuração fica para baixo. E aí eu vou colocar uma das frases. Depois eu vou finalizar esse daqui para ficar um composê. Nesse daqui eu vou utilizar um momento para recordar, tá? E eu vou colocar aqui na parte inferior, eu acho. Deixa eu ver. Vou colocar na parte inferior. Então, com a cola branca, vou colocar um pouquinho aqui. No meu aplique. E normalmente o acrílico, ele tem uma película protetora. Então, ó, para não ficar com excesso de cola também, bato aqui na minha outra mão para tirar o excesso e não manchar. E aí eu vou centralizar aqui meu aplique. Vou aproveitar a própria linha do papel para deixar ele aqui centralizado. Feito isso, quando já estiver bem coladinho, a gente vem, ó, e puxa essa película aqui. Então, o espelhado vai ficar bem mais brilhante. Ó lá. E pronto. Temos aí uma duplinha de porta-retrato. Então, claro, lembrar vocês que todos esses materiais vocês vão encontrar no Ateliê de Coisas. Aproveita para printar esta página com o nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Buscar todos os produtos, não só do passo a passo, mas como os materiais básicos, como verniz, betume, rolinho, lixa. Então, é uma loja toda para vocês. E eu te espero no próximo programa. E aí, gostaram? Bom, o meu convite é para a semana que vem. Toda quinta-feira, às 16 horas, eu te espero para mais uma aula cheia de dicas. E o nosso próximo projeto é customizar um chinelo. Temos já os produtos separadinhos aqui, cola chinelo e verniz chinelo, e eu tenho certeza que você vai amar essa novidade. Então, nosso convite está feito e eu te espero.